Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Que loucura, né? O tempo passa voando, voando mesmo, muito rápido. E eu estive me lembrando essa semana que quantas e quantas vezes o nosso final de ano, o nosso 31 de dezembro, ele é marcado, né, pelas promessas. Não é verdade? A gente não faz muitas promessas no final do ano. A gente faz, né? E eu acho que uma promessa muito comum acaba sendo a promessa do emagrecimento, né? Ah, esse ano vai, esse ano eu emagreço, esse ano eu consigo, esse ano deslancha, é ou não é? Eu passei por muito tempo da minha vida fazendo essa promessa para mim mesma, né? E a questão é, né, se essa promessa ela foi feita no ano passado. Como que tá hoje? Se fosse fazer uma avaliação, chegando nesse ano, para não se culpar, tá? Se fez essa promessa, acabou não conseguindo, acabou não dando conta, né, dessa promessa. Às vezes a gente promete coisas que a gente não dá conta mesmo, e isso faz parte da vida. A vida vem, a vida acontece, a vida vai nos levando. E quando vem aquela promessa de final de ano de emagrecer, nem sempre aconteceu. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Convido vocês a compartilharem essa live também com outras pessoas. É só clicar aqui nessa setinha que tem aqui embaixo. Compartilhem para isso chegar em mais pessoas, tá? E para quem não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e sou fascinada, literalmente, por desvendar e descomplicar o emagrecimento. E existem muitas coisas escondidas nesse processo que a gente não enxerga. Então, por isso, hoje eu quero falar sobre isso, sobre como dar esse primeiro passo quando muitas vezes isso é algo muito difícil de fazer. Então, olha só, hoje a nossa conversa ela é sobre isso, né? Sobre o melhor momento de emagrecer, sobre como dar esse primeiro passo, sobre quando que começar, quando que se dedicar, se isso for o desejo, né, de quem estiver aqui assistindo. Às vezes não é. Mas se esse for o seu desejo de emagrecer, estiver de alguma forma latente aí na sua vida e você estiver precisando de ajuda, assiste aqui comigo, fica aqui comigo, participa também, deixa suas perguntas, deixa os comentários, que fica muito mais legal também quando a gente consegue trocar, né? E uma das coisas que eu preciso compartilhar com vocês, gente, é que às vezes a gente faz aquela promessa de final do ano, de que agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou dar o primeiro passo e não dá. E isso tem uma explicação. Eu falei há pouco para não se culparem se isso tiver acontecido, não se julgarem incapazes por causa disso. Porque existe uma coisa chamada procrastinação. E isso é da natureza do ser humano. O que é procrastinar? É deixar para depois, é deixar para amanhã, é deixar para semana que vem, é deixar para o mês que vem, é deixar para depois da Páscoa, depois do aniversário, depois do ano novo e depois e depois e depois. E isso é muito comum, gente. O ser humano faz. Quem nunca deixou alguma coisa para fazer amanhã? Sabe aquela história de quando a gente vai pra escola e tem prova? Eu era daquelas que estudava na última hora, podia ter 10 dias livres antes, mas a gente sempre deixa pra última hora, e isso é da natureza do ser humano, tá? Porque a gente funciona muito pela lei do menor esforço, e isso é verdade, tá? O que é a lei do menor esforço? O nosso cérebro ele vai sempre tentar manter o máximo possível de estoque, de reserva, né? E no ser humano esse estoque, essa reserva é de gordura. Por que o cérebro ele tenta fazer isso? Porque é uma questão de sobrevivência. Eu falo muito sobre isso. A nossa programação, ela é uma programação muito primitiva. E lá nos primórdios, né, a gente precisava estocar gordura para se manter vivos. Então, qualquer coisa que leve o nosso corpo, o nosso organismo a queimar calorias, eliminar calorias, perder peso, o nosso cérebro, a nossa programação, ela acaba resistindo a isso. E uma das formas de resistência que existem, né, por parte desse mecanismo, fazer com que nós tenhamos dificuldade de realizar ações, seja ações físicas de exercício ou de iniciar um projeto novo que possa gerar muito trabalho, que possa demandar muita energia da gente.
Então, assim que é a lei do menor esforço e nós somos regidos por ela. Então, por isso, muitas vezes, é difícil dar aquele primeiro passo, é difícil cumprir aquela promessa lá do final do ano. E aí, quando vem, entra ano, sai ano, e a gente não conseguiu começar. E tem outros fatores envolvidos aqui, né, gente? Mas uma coisa bem importante que eu preciso compartilhar também. Pode ser isso? Pode ser essa questão do menor esforço? Sim. Mas também pode ser que nós não estejamos preparados. Olha que interessante. Que nós não estejamos preparados para emagrecer. Como assim, Gladys, que eu não tô preparada para emagrecer? É claro que eu tô preparada para emagrecer. Tô pronta. Se eu puder amanhã ter 5 quilos a menos, eu tô aqui prontinha, esperando acontecer. Aí é que entra a questão. A gente quer os 5 quilos a menos para amanhã. A gente quer o resultado para amanhã. E a nossa paciência, ela acaba sendo muito curta por esse resultado. Porque o emagrecimento, ele é um processo. E ele é um processo que envolve muitas coisas. Uma delas, paciência. Mas essa paciência que eu falo não é aquela paciência de esperar o resultado chegar. Não é aquela paciência de, eu sei que são 6 meses, então eu espero os 6 meses. Não. É a paciência, gente, de construir diariamente o resultado que a gente deseja. Só que aí, nessa história da construção diária do resultado que a gente deseja, a gente se depara com uma questão fundamental, que muitas vezes é ela que paralisa o início, é ela que faz a gente deixar para depois, é ela que faz a gente não começar nunca, é ela que faz a gente prometer todo ano novo que vai dar um jeito, que vai emagrecer, que vai resolver a situação e não conseguir. E essa coisa que eu tô falando, gente, são as dores do processo de emagrecimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Dores do processo de emagrecimento. Isso muitas vezes faz com que a gente não saia do lugar. O que são as dores, gente? É encarar alguns obstáculos que podem surgir no caminho, tá? Então é algo que eu falo muito. Quando a gente tem o desejo de emagrecer, às vezes a gente olha só lá para aquele resultado final. A gente se imagina lá com aqueles quilos a menos, feliz, né, curtindo. Só que a gente esquece que para chegar lá existe um caminho. E esse caminho, ele dói. E eu não tô falando de dor física, tá? Não tô falando de fazer procedimento estético que vai doer, não. É aquela dor interna. Presta bem atenção, tá? Que pode gerar essas dores do processo de emagrecimento, tá? Algumas comidas, alguns padrões que a gente desenvolve de comportamento em relação ao alimento. O doce é uma dor, a cerveja pode ser uma dor, as saídas podem ser uma dor. E vocês já vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente tem padrões comportamentais em relação à alimentação, em relação à vida, em relação ao estilo de vida, que vão sabotar demais o nosso emagrecimento. Isso a gente já sabe. A gente só não sabe que isso gera essa dor de modificar esse padrão. Vamos pegar o padrão da cerveja ou do doce, tá? Então, imagina aí que vocês gostem muito de cerveja ou gostem muito de doce, tá? Isso faz parte da rotina, faz parte da vida, mas tá fazendo ganhar peso, tá fazendo travar o emagrecimento. E a gente sabe, racionalmente, conscientemente, a gente sabe que seria importante, talvez, não tomar tanta cerveja, reduzir o consumo de doce. Muitas vezes a gente não consegue, não entende bem como fazer isso. Só que ao mesmo tempo que a gente sabe que aquela coisa ali, ela tá atrapalhando, a gente não tem coragem de começar a mexer nela. Porque ela traz alguma coisa boa, ela traz alguma sensação positiva. E por trás de toda tem uma intenção positiva. Então, eu já falei com alguns pacientes sobre isso. Às vezes a gente se culpa porque come compulsivamente. Mas aí eu digo o seguinte, a gente não come compulsivamente de propósito.
A gente não exagera numa comida de propósito. Ninguém faz isso intencionalmente. A gente sabe que isso faz mal, mas existe uma intenção positiva por trás dessa compulsão, desse comer exagerado, desse comer em demasia, sabe? Então, isso a gente precisa pensar. E aí eu vou falar uma coisa agora que pode ajudar a fazer isso, assim, a dar esse primeiro passo. Enquanto a dor, que eu tô falando aqui das dores do processo de emagrecimento, né? De ter que mexer em coisas que a gente faz, mas que talvez a gente não queira mexer naquilo ali, mas se a gente não mexer, o emagrecimento não acontece. Enquanto a dor, gente, de ter que mudar a situação, enquanto a dor de fazer alguma mudança, enquanto a dor de mexer nessa rotina, a dor de modificar algo, a dor de investir um pouco de tempo, talvez, a dor de investir talvez um dinheiro for maior que a dor da gente estar do jeito que a gente está, que a dor de se ver no espelho e não gostar, que a dor de encarar os obstáculos que existem pelo caminho, a dor de persistir, apesar de todos os pesares, enquanto essa dor, tá? De estar como a gente está hoje, em relação à autoestima, em relação ao espelho, em relação à mudança, for maior do que a dor de mudar, a gente não sai do lugar. Infelizmente, não sai do lugar, não vai emagrecer, vai patinar anos. Às vezes a gente se vê no espelho, a gente não tá se gostando, a gente não tá feliz, as roupas não estão servindo, a gente não se sente satisfeita com aquilo que tá vendo ali. A gente não se reconhece mais. E a gente sabe que algo precisa ser feito, a gente sabe que algo precisa ser mudado, mas a gente não consegue encarar essa mudança, porque isso dói. Porque dói ter que abrir mão do meu docinho todos os dias. Porque dói abrir mão da cerveja, porque dói abrir mão das saídas, porque dói abrir mão de não comer a pizza uma vez por semana, porque dói ter que dedicar tempo para fazer um exercício, porque dói investir num acompanhamento, dói. Gente, isso é verdade e a gente precisa aceitar que essa dor de fazer tudo isso tá maior do que a dor de me ver no espelho. E aí, às vezes, vocês vão dizer assim, não é verdade, Gladys, eu não tô me sentindo bem, eu quero, mas eu não sei como, eu não sei o que fazer, eu não sei que passo dar. Então, eu vou ajudar um pouco com isso, tá? Porque eu quero que vocês saiam do lugar, eu quero que vocês tenham resultados, senão eu não estaria fazendo tanto conteúdo gratuito aqui. Todos os dias, já fazem 3 semanas, tá? Como saber, né, que essa dor de mudar, ela tá sendo maior, né? Quando a gente tem aquele pensamento assim, ó, se eu quiser emagrecer, eu tenho que abrir mão disso, mão daquilo, e isso deixa a gente triste. Quando esse é o sentimento, tá? Olha, eu quero emagrecer, para emagrecer, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer aquele outro, eu vou ter que. Quando isso entristece, quando isso traz peso, quando isso traz desconforto, pensar que vai mudar e que mudar vai desconfortar a gente, esse é o sentimento que não permite que você faça alguma coisa, que não permite que você se esforce e você vai acabar desistindo. Até antes de começar. Desiste de começar. Porque é aquele pensamento do eu vou ter que. Um sentimento de obrigação. É um sentimento assim de regra, sabe? Enquanto for assim, enquanto eu quero emagrecer, mas eu tenho esse sentimento de eu vou ter que, a coisa não sai do lugar, gente. Eu falo isso por experiência no consultório. Enquanto é doído encarar o processo de emagrecimento e dentro desse processo tem várias coisas, muitas coisas para se lidar, para se resolver, para se entender, para se agir, para melhorar, para otimizar, a gente não sai do lugar e eu vivi isso por muito tempo. Eu queria emagrecer, mas eu não queria abrir mão do meu lanche final de semana. Eu não queria abrir mão da minha repetição, eu não queria abrir mão de coisas que eu fazia.
Mas às vezes é ou um ou outro, nem sempre dá para tudo andar junto. E eu sou uma nutricionista que defende alimentação livre, da gente poder escolher dos dois lados, do lado do fast food, do lado do que a gente considera que faz, que é ruim, que faz mal, do lado das coisas hipercalóricas, fritas, mas a gente também conseguir ir para o outro lado. Não é nenhum nem outro, é encontrar o caminho do meio. Às vezes esse caminho do meio já é o suficiente para a gente ter o resultado que a gente quer. Às vezes no início esse caminho do meio ainda não é o suficiente, precisa começar de um outro jeito e depois vai encontrando o caminho que funciona para si mesmo, porque cada um vai ter um caminho melhor, tá? Mas a questão é, esse pensamento de eu vou ter que, isso acaba sabotando muito, porque isso é pesado. Então, se eu sinto que eu vou ter que e que isso é uma obrigação, isso não vai ser fluido para mim, não vai ser, eu não vou conseguir começar e dar continuidade. E aí logo ali a gente desiste, logo ali a gente para, logo ali vem a sabotagem e derruba a gente. E aí vai chegar mais um final de ano com a gente fazendo a mesma promessa, talvez mais. De repente, no ano passado, a promessa era emagrecer 5 quilos, agora já são 10. E no ano que vem, como que vai ser, sabe? E eu falo tudo isso porque eu me direciono a pessoas que estão buscando isso, estão buscando o emagrecimento, tá? Então, quando a gente tem esse sentimento de que, não dá mesmo, eu não consigo, é difícil pra mim, não tem como por causa disso, daquilo, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém tá comigo nessa. Gente, quando esse é o sentimento, tá? De que, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, mas não dá certo pra mim, eu não consigo resistir a isso e aquele outro, eu não consigo fazer diferente isso e aquilo, tá trazendo um significado de que essa comida, ela tá ocupando um espaço muito maior na vida da gente do que cabe a ela. Então a gente começa a entrar até numa relação de dependência do alimento, a gente começa a depender do alimento para muitas coisas. A gente começa a depender do alimento para se sentir melhor, a gente começa a depender do alimento para compartilhar momentos, a gente começa a depender do alimento para comemorar, a gente começa a depender do alimento, gente, para ser feliz. E isso é muito perigoso, porque geralmente a gente vai depender de alimentos que, consumidos numa grande quantidade, vão fazer a gente ganhar peso. E aqui eu tô falando realmente de peso, não tô nem entrando no mérito da saúde, tá? Então, eu me pergunto isso, assim, me perguntei por muitos anos. Quando seria a melhor hora de começar? Será que existe uma melhor hora para começar a ir em busca do emagrecimento? O que vocês acham? Será que é uma idade específica? Eu acho que tem que começar quando tem 18, 20, 25. Não, tem que começar em qualquer momento. Tem que... O que vocês acham? Porque não é uma questão de ser 8 ou 80, sabe, gente? Não é uma questão de fazer tudo ou não fazer nada. Não é uma questão de vai ou racha, sabe? Mas é fazer o que eu consigo fazer nesse momento, do que eu sou capaz agora, porque às vezes a gente não se faz essa pergunta. A gente quer começar a emagrecer quando tudo estiver ajeitado. Quando eu não estiver mais me estressando com ninguém, quando eu estiver num emprego lindo, maravilhoso que me pague um salário milionário, quando eu tiver tempo sobrando para fazer muitos exercícios, muitas massagens, para cozinhar. Então, às vezes a gente fica esperando esse contexto, esse momento perfeito, porque a gente quer ser 100%. Só que a vida não é assim, não vai existir um momento perfeito. Não vai existir nunca um momento que vai estar tudo lindo, maravilhoso, agora eu vou me cuidar e vou emagrecer. Não vai existir. O movimento é o contrário, é a gente começar a fazer algumas coisas que dentro do contexto que a gente tem, que a gente vive, dentro da nossa realidade, são possíveis. E às vezes vão ter realidades que vão permitir fazer um pouco mais, às vezes tem realidades que vão permitir fazer um pouco menos, mas em todas as realidades é possível fazer alguma coisa.
Em todas, Gladys, em todas. Quer um exemplo? Não repetir ou repetir menos, ou beber mais água, ou dar uma caminhadinha de 15 minutos por dia. Sempre há algo que pode ser feito. Então, a minha pergunta é: se eu quero emagrecer, se isso vai me fazer bem, se isso vai me deixar mais feliz, por que depois do Natal? Por que depois do Ano Novo? Por que depois da Páscoa? Por que só na segunda-feira? Porque se é só na segunda-feira, se é depois do Natal, se é depois da Páscoa, será que eu quero mesmo isso? Será que eu tô comprometida mesmo? Porque se eu deixo para segunda, talvez eu já tô dizendo que eu vou desistir fácil. E por isso que eu deixei esse conteúdo para falar hoje, uma sexta-feira. Porque assim, gente, por que deixar? Eu me pergunto isso, por que deixar para segunda-feira? Por que não hoje? Por que não agora? Ah, porque no fim de semana vai ter uma festa. Tá, mas então, quando que não vai ter uma festa para ir? Quando que não vai ter um evento? Sempre vai ter. A questão é começar e aprender a lidar com tudo que for se apresentando em relação à comida na nossa vida e entender que padrões eu tenho, como que eu tô agindo, que resultado isso está me trazendo, o que eu posso fazer nessa situação, nesse contexto, porque assim vai se construindo o emagrecimento, assim a gente vai tendo o resultado que a gente quer. Faz sentido isso para vocês? Então, a questão é que às vezes a gente cozinha em banho-maria o nosso emagrecimento. Eu quero emagrecer 10, 15, 20 quilos, mas primeiro eu tenho que cuidar dos meus netos agora, eu fico... Aliás, começa muito cedo, né? Agora eu tô estudando. Quando a gente é adolescente, mais novinha, não, agora tem que estudar, tô indo pra faculdade. Aí não, agora não dá porque eu vou casar. Aí depois não dá porque nasceu o filho. Aí depois não dá porque tem conta para pagar. Aí depois não dá e não dá e não dá. E a gente continua querendo. Mas, como eu falei, a gente espera tudo estar perfeito para começar e isso nunca vai acontecer. Nunca vai ter um momento que tá tudo lindo, maravilhoso, agora eu vou. Não, gente. A gente começa, a gente faz e as coisas em volta vão se ajeitando. E assim a gente pode chegar no final de um ano tendo, talvez não conquistado uma meta de 10, 15, 20 quilos, mas tendo conquistado 3, 4, 5, 6. E aí entra aquela impaciência. Ah, mas eu não queria 6, eu queria 20. Mas entre ter 6 e não ter nada, ou entre perder 6 e ganhar 2, o que é melhor? A gente precisa exercitar esse nosso senso crítico também, de pensar sobre o que a gente vê como um emagrecimento, o que a gente entende que é um emagrecimento, por que a gente quer um emagrecimento, por que eu não estou começando ainda, por que tá tão difícil de dar esse passo, o que é que tá me segurando, o que é que tá dificultando as coisas para mim. E vocês vão ver, são os obstáculos que eu falei aqui no início, várias coisas, várias. Às vezes vai ser o tempo, às vezes vai ser o dinheiro, às vezes vai ser o excesso de festas e eventos. Às vezes vai ser, eu gosto muito de doce, eu gosto muito de cerveja, eu gosto muito de pizza. E não tem nada de errado gostar de tudo isso, eu como tudo isso até hoje. Mas assim, às vezes a gente não tá preparado de verdade para encarar, né, a realidade como ela é. E ela é dura, não é simples, né? Não é simples, como vocês viram que eu fui falando aqui. Tem muitas coisas envolvidas nesse início. Inclusive, eu deixei um conteúdo, já tá postado aqui, que são 3 hábitos comuns de pessoas que conseguem emagrecer e como esses hábitos funcionam em pessoas que não conseguem emagrecer. Porque sim, existem 3 hábitos que são diferentes, que todo mundo tem. Eu tenho, vocês aí têm, mas que nas pessoas que emagrecem mais, que conseguem emagrecer, acontecem diferente do que nas pessoas que não emagrecem. Então tá aqui esse conteúdo, deem uma olhada. Se no Instagram vocês não encontrarem, no meu canal do YouTube fica mais fácil de identificar. É só procurar lá Nutrir Descomplicando, que vocês vão encontrar meu canal do YouTube. Lá fica mais fácil de achar. A organização é diferente, é um pouco melhor do que aqui.
Então, é isso, né, gente? Às vezes a gente vai dizer, poxa, é difícil, Nutri, é difícil dar o primeiro passo, é difícil dar o segundo, é difícil dar o terceiro, é difícil dar o quarto. Lá na frente, pelo 11º, vai se tornando menos difícil. E eu concordo com vocês. É difícil, porque a gente precisa começar a mudar muitas coisas que às vezes a gente levou uma vida construindo. Eu, por exemplo, tenho 35 anos. Eu fui emagrecer assim, né? E comecei a me sentir bem com o meu corpo. Eu tinha 27. Então, até ali, até os meus 27, 28 anos, gente, tinham sido 28 anos construindo uma forma de me alimentar, construindo um relacionamento com a comida, construindo padrões alimentares, construindo uma mentalidade em relação aos alimentos e à comida e ao que eu gosto, ao que eu não gosto, ao que eu quero fazer, ao que eu não quero fazer. Então não seria, obviamente, de um dia para o outro que isso ia dar, que ia funcionar, que ia tudo mudar. Não! É um dia de cada vez, um passo de cada vez, e é difícil, é difícil. É. Agora, se eu não começo e enfrento essa dificuldade, eu preciso lidar com outras dificuldades. O que são as outras dificuldades? A baixa autoestima. Eu não posso mais usar roupas do jeito que eu gosto, mais coladinha, mais decotada, mais curta, porque eu não me sinto bem. Eu começo a não querer sair com as pessoas, eu começo a fugir de foto, eu começo a não socializar mais, porque eu não tô me sentindo bem comigo mesma. Isso também é difícil. Então, dar os primeiros passos é difícil, é difícil. Continuar onde a gente está também é difícil. A diferença sobre conseguir ou não, né, em um ano emagrecer é o que tá doendo mais. Se como eu tô hoje me dói mais, eu consigo mudar. Se mudar me dói mais, eu não consigo, eu continuo com a dor do que eu tenho hoje. E isso é bastante complexo, né, gente? Mas é preciso pensar nisso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Para mim não é difícil dar o primeiro passo, porém eu tenho a necessidade de ficar mastigando. Sim. E isso é algo que eu converso muito com os meus pacientes, né? Isso aí vai perpassar pelo processo que eu falei aqui agora, tá? E não só essa necessidade, mas tem sido muito comum a compulsão de noite, né? Aquela necessidade de comer de noite. Eu sei como é, eu também sinto isso às vezes, né? Então parece que precisa ter aqui, né, na boca, assim, alguma coisa, uma necessidade aqui de ter algo, mastigando mesmo, como você falou, né? E existem muitos motivos e muitas coisas que podem ser feitas em relação a isso e precisa se identificar também essa necessidade, né? Mas uma coisa que eu converso muito com os meus pacientes é o quanto a gente tem dado atenção para o nosso alimento, para a nossa comida, para a nossa forma de se alimentar. Porque a vida ela tem sido muito agitada, muito corrida, muito automatizada, então a gente meio que automatiza a alimentação também. Então a gente às vezes passa o dia inteiro, ou a gente não tem fome, ou a gente não tem vontade de comer, ou a gente tá tão atarefado que não lembra, né, que pode dar uma paradinha para comer. E a mastigação, ela é uma necessidade nossa fisiológica, tá? Então, quando a gente acaba passando um dia numa alimentação muito automática, que a gente nem prestou atenção no mastigar, no alimento que a gente tem na boca, vai chegar um momento que essa necessidade, ela pulsa, a gente vai precisar mastigar. E aí a gente vai passar mastigando muitas coisas. Passa a mão aqui num biscoito, dá aquela ruída, passa a mão num amendoinzinho, dá aquela ruída, passa a mão num salgadinho e fica ali, né? Fica ali mastigando. Mas tem muitas outras coisas envolvidas nisso também, né? Não é algo tão simples assim de se resolver. E algo que é muito importante da gente pensar, a gente não come só com a boca, a gente não come também só para saciar a fome física. Todo o processo de digestão, né, a gente começa a registrar isso quando a gente vê o alimento. Então, dar atenção para nossa alimentação é muito importante, porque a gente serve o que a gente vai comer ali, não importa o que seja, gurias. Pode ser a bolacha, o doce, o bolo de chocolate, o hambúrguer, não importa. Tem que dar atenção, seja lá o que for. O que é dar atenção? Olha para aquilo que a gente vai comer.
Porque quando eu vejo, eu registro aquela imagem. E aqui o meu cérebro já começa a mandar sinalizações. Vai entrar comida, vai entrar nutriente, vai entrar alimento, já começa a preparar a sinalização da saciedade. Então eu olho para esse alimento, eu sinto o cheiro desse alimento, eu dou uma mordida, eu mastigo e sinto os sabores, as texturas. Não precisa ser aquela coisa de levar horas e horas e horas, mas também não pode ser o outro extremo de morder, joga para um lado, joga para o outro, engole enquanto olha no celular ou vê televisão, porque daí a minha atenção não tá na comida, a minha atenção tá lá na televisão. Se a minha atenção tá lá na televisão ou no celular, a minha mente não tá registrando o que eu tô comendo. O que vai acontecer? Vai acabar e a gente não vai se sentir satisfeita. E eu não digo nem satisfeita fisicamente, porque às vezes a barriga vai estar cheia, mas aqui a gente vai querer mais. E isso é um obstáculo também. Isso é uma dor, às vezes, ter que parar 10 minutos para almoçar, ou para fazer um lanche, ou para comer uma fruta, enfim, é uma dor, porque envolve o tempo, e tempo é um ativo muito escasso, né? O tempo que foi, a gente não consegue fazer mais nada, a gente pode com o tempo que vem fazer diferente, mas o que foi, foi. Então, quando eu falo de obstáculos, assim, que surgem no emagrecimento e sobre a hora certa de começar e sobre as dores, tem a ver com isso, gente. Você quer emagrecer? Não espera para segunda-feira. O que pode ser feito hoje? Ah, mas eu já tinha programado pedir um hambúrguer e fritas. Então não pede as fritas, cancela as fritas. Ah, mas eu já tinha programado, vai vir o refrigerante. Não bebe o refrigerante. Mas veio de brinde. Não é porque veio de brinde que a gente precisa comer, que a gente precisa tomar, sabe, gente? É importante refletir, tá? E eu falo muito sobre emagrecimento e eu foco muito na tecla de que não é o que eu tô comendo apenas, é porque, é como, muitas coisas envolvidas aqui. Então, para dar esse primeiro passo, a gente precisa ter muito bem elaborado que vai existir um processo, que esse processo é doído sim, mas que do jeito que eu tô tá mais doído ainda. Então, uma das duas dores eu vou ter que encarar, vou ter que aceitar, vou ter que enfrentar, porque dos dois lados a gente vai estar sofrendo, entendem? É exatamente o que eu sinto. Sinto que estou cheia, mas continuo precisando mastigar. Isso é bem relevante, assim, porque tem a ver com o como nós comemos, não apenas o que, né? Eu vou te deixar, eu não sei se você acompanha os outros conteúdos que eu tenho colocado aqui, mas tem vários conteúdos muito bacanas sobre isso. Eu falei, tem um conteúdo onde eu falo sobre as fomes, porque a gente não tem só uma fome, a gente acha que a gente come só por fome física, e isso é mentira, não é. Se fosse quando a barriguinha tá cheia, a gente não ia ter vontade de comer mais, porque barriguinha cheia é fome física saciada e não é por isso que a gente come. Então tem outros conteúdos aqui sobre isso também, tá? Tem conteúdo sobre gerenciamento de emoções, tem conteúdo sobre final de semana, sobre água, sobre álcool, tem várias coisas aqui. Lá no YouTube é mais fácil de encontrar pela organização, mas aqui se der uma rodada no feed vai encontrar também, tá? Então, para finalizar, tem dos 3 hábitos que eu acho que você ia gostar bastante de assistir, vale a pena, tá? Então, gente, falando sobre isso tudo, falando sobre essas, às vezes, dificuldades de começar, ou dificuldade de continuar, ou dificuldade de engajar, ou dificuldade de dar o próximo passo, porque às vezes a gente consegue dar o primeiro passo, mas o segundo acaba ficando difícil, né? Ou depois acaba perdendo tudo isso, assim. Então, observem, tá? Para não precisarem fazer a mesma promessa todo ano novo. Vamos mudar as promessas, porque assim a gente evolui, assim a gente avança, né? Então, que eu desejo que nesse próximo Réveillon vocês não precisem fazer a mesma promessa de emagrecimento do ano passado, que seja uma nova, que seja uma diferente, que seja de continuidade, que seja de otimização, de alegria e não aquela promessa triste, tá? Então é isso, né? Não deixar para o dia 1º de janeiro, nem para segunda-feira, nem para depois da Páscoa, nem depois do Carnaval.
É uma batalha todo dia. Pois é, são batalhas, né? E eu converso muito sobre isso com os meus pacientes, assim, que batalhas a gente enfrenta e como a gente enfrenta essas batalhas faz diferença também, sabia? Porque às vezes a gente poderia lutar essa batalha do emagrecimento de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais fluida, mas muitas vezes pelas informações que a mídia acaba trazendo, né, deixa a gente mais confuso do que orientado e a gente acaba optando pela parte mais difícil, pelo caminho mais difícil, sabe? Então é isso, são batalhas sim que a gente vai enfrentando assim, mas eu acho que se eu sei onde eu quero chegar, isso vai valendo a pena, sabe? Isso vai trazendo significado pra gente quando a gente vê que tá dando certo aquilo que a gente escolheu, aquela batalha que a gente escolheu, porque é aquela coisa, né? Vai ter a batalha de encarar o processo, de caminhar pelo processo, e vai ter a batalha de sofrer onde a gente tá. Na situação que a gente tá, com a autoestima que a gente tem, do jeito que, poxa, eu tô assim, eu queria estar diferente. Então, dos dois lados tem, né, essa batalha, essa dificuldade. Então, é bem importante refletir sobre tudo isso e pensar do que eu sou capaz hoje, o que eu posso fazer agora, já, imediatamente, sexta-feira, que não precise deixar para segunda. E eu tenho uma paciente minha que ela começou o processo dela numa sexta-feira e ela eliminou 53 quilos. Foram 3 anos fazendo, né, fazendo o processo, construindo. E ela enfrentou muitas dores, ela teve muitas batalhas, ela chegou a desistir no meio do caminho, começou a reganhar o peso, depois ela conseguiu se recuperar, se reestruturar e voltar a perder peso de novo. Então, isso é importante, né? São batalhas, sim. Eu acho que quando a gente olha para o emagrecimento, encarando ele como algo sério, como ele é, né? Com olhos abertos para todas as distrações e coisas que podem nos fazer paralisar, a gente consegue se manter mais fiéis a esse processo e aos nossos objetivos, tá? Então, gente, eu adoraria, tá? Se vocês pudessem e quisessem deixar um comentário sobre esse conteúdo de hoje, onde eu falei das dificuldades do emagrecimento, as dificuldades de dar o primeiro passo, o porquê que a gente tem essa dificuldade, né? Que tem a ver com a lei do mínimo esforço, as dores desse processo, as dores que envolvem esse processo. Quem não assistiu ao vivo, assista gravado e deixa um comentário para mim depois, que eu já vou postar essa live aqui gravada também. Deixa um comentário para mim que eu vou amar saber o que vocês pensaram sobre o que foi dito aqui. Agradeço muito aos comentários que vocês foram fazendo, a gente poder trocar. Eu adoro isso de poder responder o que vocês vão trazendo ao vivo, tá? E espero vocês nos nossos próximos conteúdos aqui ao vivo também, nos gravados, tá? Assistam, comentem, que tá ficando muito bacana, tá, gente? Um grande beijo e até a nossa próxima conversa. Então, se quiserem me deixar sugestões de assuntos no direct, também nos stories, fiquem à vontade, tá bom? Beijão e até mais!